E começa com música? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém.
Giovanni Santos. Olha, Romanos 11:36 nos ensina, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Existe um Deus que é dono de tudo. Todas as riquezas que este mundo produz, foi Deus quem criou. Todas as situações que você pode contemplar com seus olhos, foi Deus quem criou. É por isso que nós cantamos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando essa música diz que a ele a glória e para sempre amém, é porque nós entendemos que Deus é maior em nossa vida. Nós reconhecemos que grande ele é. Talvez você passou esse ano todo tentando se encaixar no seu posicionamento, tentando entender qual que é o seu tamanho. Olha, é importante nós sabermos o nosso tamanho, mas mais importante ainda é saber o tamanho de Deus, saber quem Ele é na nossa vida, saber que quando nós reconhecemos que Deus é grande, é aí que Ele nos exalta. Certa feita, Jesus no seu ministério, ao encontrar João Batista, ele disse a ele para batizá-lo. E João reconheceu que ele não teria esse tamanho, porque aquele que veio ao mundo, que é Jesus, que daqui 3 dias, 2, 3 dias, iremos simbolicamente comemorar o Natal. João Batista entendeu que grande é Deus e pequeno Ele é. É por isso que ele diz em João 3,30 que importa que Ele cresça e que eu diminua. Olha, muitas das situações das nossas vidas, para nós sermos bem-sucedidos, nós temos que entender quem está nos abençoando. Nós temos que entender quem que é o fundador, quem que é o galardoador. E esse é Deus. É por isso que nós dizemos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Essa passagem é muito interessante porque nos versículos anteriores, é como Jó disse, né? Quem que criou os céus, quem que criou os planetas, quem que criou todos os astros? Esse é Deus. Jó, independente de ter sofrido o que sofreu, independente de ter passado tudo o que passou, talvez você passou um ano de sofrimento, talvez você chegou até aqui e diz, olha Gabriel, esse ano foi difícil. Eu comecei animado, comecei com expectativas, mas parece que Deus, em vez de me abençoar, foi deixando as coisas irem embora. Assim como foi na vida de Jó. Deus, antes de permitir o que aconteceu com Jó, Ele elogiou Jó. Ele disse, é um homem justo e reto. Quando a Bíblia diz que é um homem reto, eu gosto tanto dessa palavra, porque pessoas retas são aquelas que não balançam em qualquer curva. Pode vir curva aqui, pode vir situação ali, pode vir ocasiões que querem desviar, mas ele é reto, ele é sólido, ele vai. E Deus fez esse elogio. Porém, ele testou a Jó. No mundo espiritual, ele disse assim, pode ir lá e tocar na vida de Jó. E foi o que aconteceu. Jó foi perdendo bens, Jó foi perdendo empresa, Jó foi perdendo situações que traziam prosperidade a ele. E não obstante a isso, o teste foi mais forte ainda. Porque o mundo espiritual dizia assim, você está com saúde, então você está bem. Perdeu tudo, mas tem saúde, por isso que você é sólido. E Deus disse mais, não, então toque na saúde dele. Pode tocar nos parentes. Jó perdeu filhos, Jó ficou doente, ao ponto da esposa dele dizer assim, abandone esse seu Deus, que era a única coisa que Jó tinha, e morra, a vida acabou. Sabe aquelas pessoas que em vez de te colocarem para cima, em vez de te levantarem, elas te colocam para baixo?
São pessoas que ajudam muito, né? Se formos pensar bem. E Jó disse uma frase que praticamente resume o livro de Jó. Jó 19, 25, ele diz assim: pode acontecer o que for. Podem vir adversidades que forem. Podem ter situações na minha saúde ou na minha família, mas eu sei que o meu Redentor vive. Ou seja, ele tinha convicção que existe um Deus que cuida dele. É isso que eu quero que você entenda. Entenda que por mais que o ano tenha sido ruim, ou talvez o ano não foi ruim, mas não foi do jeito que você queria, saiba que existe um Deus que zela por você. Existe um Redentor que é vivo. O Redentor é uma palavra que ela tem origem no perdão de situações que você deve. Saiba que Deus, Ele não cobra nada de você. Deus, Ele é abençoador. Deus é aquele que todas as coisas são para eles. Talvez situações boas ou ruins na sua vida são para Ele. É por isso que dizemos, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Olha, Jó, ao reconhecer que Deus é grande na vida dele, Deus deu tudo em dobro para ele. Empresas, situações, até a família ela veio em dobro. Entenda bem que a família veio em dobro, os filhos, não a esposa. Agora, teve algo que Deus não deu. E isso é a chave para entendermos o livro de Jó, entendermos essa história e entendermos como Deus é grande. Como Deus é grande na sua vida, como Deus é grande na minha vida, como Deus é grande na vida de Giovanni. Jó questionou a Deus e disse: Deus, por que isso aconteceu comigo? O livro de Jó, nos seus mais de 40 capítulos, nós temos esse questionamento mais de 17 vezes, por volta ali de 17 a 20, que ele questionava a Deus. E Deus em todo tempo mostrava a grandeza dele. Todas as situações que Deus criou, todas as questões naturais que Deus formou, é só você sair na rua que você contempla a natureza e você entende que existe um Deus que tudo criou. Jó, ao questionar e dizer: Deus, por que isso aconteceu comigo? Em momento algum ele teve a resposta. Mas nós entendemos que tudo isso aconteceu para Jó entender que Deus é grande, que Deus é soberano e que a Ele é a glória. A glória não é nossa, a glória não é sua, a glória é de Deus. Quando você passa a reconhecer que é Deus quem é grande, quando você passa a reconhecer que Deus é primeiro lugar, todas as situações da sua vida, elas se diminuem. Por mais que você tenha passado um ano que não foi assim aquela maravilha, quando você entender que tudo isso é permissão de Deus, tudo isso talvez seja um momento que Deus está trabalhando na sua vida, trabalhando no seu ego, trabalhando no seu intelecto, trabalhando no seu potencial, você vai entender que Deus é grande. Olha, Jesus, que é Deus, Ele veio à terra, Ele não veio como maioral. Ele aos 12 anos ensinou no templo, mas era uma criança. Quando lá em Mateus capítulo 4 ele fez jejum, o diabo tentou ele. Depois ele começou o ministério e as pessoas caluniavam ele, ao ponto de chegar ao final e, diante do governo, tirarem sarro dele. Falarem: e aí, você não é o rei dos judeus? Você não é aquele que veio para curar, para salvar? E o próprio Jesus respondeu: olha, se eu fosse rei desta terra, eu teria um exército lutando por mim. Mas ali ele mostrou que ele é rei no mundo espiritual, que ele é rei da sua alma, que ele é rei da minha alma. Ele não é aquele que está preocupado com bens materiais, com situações que são feitas nesse mundo para mostrar para os outros, não. Deus está preocupado com o teu interior. Jesus está preocupado com a sua alma. Jesus está preocupado com aquela situação que, quando você está sozinho aí no seu canto, você não tem a quem recorrer. Você não tem para quem falar: olha, eu estou com um problema interno e eu não sei como resolver. Até porque as pessoas não conseguem resolver. Chega uma hora que o limite do terapeuta, do psicólogo, do médico, ele se finda. E é aí que Jesus entra. É aí que ele entra na sua alma e diz: eis-me aqui. É aí que ele chega com providência e fala: olha, todo aquele vazio que você tem internamente é do tamanho da minha vida dentro de você.
Você pode escolher hoje. Talvez você passou esse ano como um entusiasta da matéria de Cristo, né? Talvez você passou esse ano como alguém que admira as palavras que Cristo ensinou. Mas você nunca convidou Ele para estar contigo. E Jesus é educado. Ele só entra se você abrir a porta. Ele só vai estar na tua vida se você aceitá-lo. Talvez nessa situação você nunca teve essa atitude. Você reconhece que as coisas são dele, por ele, para ele, que ele é grande, que ele é glorioso, mas você nunca disse: Jesus, entra na minha vida. Jesus, esteja aqui comigo. Jesus, preenche aquela situação que eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais a quem recorrer. Eu não sei nem como eu vou passar esse final de ano. Porque os questionamentos que eu tenho dentro de mim, eles não se saciam. Olha, nós vamos orar agora. E nessa oração eu quero pedir a você que você se entregue por inteiro. Que você diga: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu não aguento mais. Eu não sei mais o que fazer, eu não sei a quem recorrer. Eu preciso que o Senhor esteja comigo. Eu não estou falando aqui de religião, não estou falando aqui de igreja. Eu estou falando de alguém que esteve nessa terra, que ressuscitou, está vivo nos céus e quer entrar na sua vida. Alguém que você, através do teu televisor aí, você pode convidá-lo para estar contigo. Eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. Olha, talvez você passou a caminhada toda da sua vida tentando com a sua própria força, tentando com o seu próprio sentimento, com a sua própria atitude. E você ficou a vida toda caindo e levantando, caindo e levantando. Quando você acha que as coisas vão dar certo, elas não dão. Ou quando você está na expectativa aí que começou a crescer, vai até um certo ponto e não dá certo novamente. Saiba que o homem é feito de corpo, alma e espírito. Talvez o teu corpo está bem, talvez o teu espírito está bem, ele é para cima, ele é forte, mas falta a alma. Você precisa ter a cura da alma. Você precisa entender que é a alma que guia o nosso corpo, o nosso espírito. Que é uma alma sadia que te faz ser sadio. Olha, faça um teste. Não deixe o ano virar, não deixe terminar esse ano sem você ter a cura da alma. Ah, Gabriel, mas o que você está falando? Eu estou falando daquela situação que pode mudar a sua vida. Daquela situação que pode, através do seu consentimento, ela pode entrar em você e você ser abençoado. E isso é a cura da alma. Como que você tem a cura da alma? Aceitando a Jesus. Dizendo: Jesus, entra na minha vida. Cura minha alma. Traga refrigério. Seja o meu bálsamo. Seja aquele que me guia. Seja aquele como o próprio Senhor Jesus ensinou. É um versículo clássico, é uma passagem clássica da Bíblia, que talvez você pode ter ouvido aí já em algum lugar, mas é a pura realidade. Mateus 6,33, ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando Jesus diz ali, buscai o reino de Deus, ele está falando: olha, deixe o meu reino, a minha vida, estar na tua vida. Deixa eu entrar na tua vida. Deixa eu participar das suas decisões. Deixa eu participar do teu convívio. Deixa eu participar do teu comportamento. Talvez a sua prioridade, ela é o seu intelecto. Talvez a sua prioridade é o dinheiro, é o poder, é a fama. São as redes sociais, são pessoas na sua vida. Nada disso é problema, nada disso é pecado, não. Mas nada disso está resolvendo na tua vida. Essas situações, elas estão inflando o teu ego. Essas situações estão te deixando com um breve momento de prazer, de euforia, mas depois passa. Talvez você, hoje mesmo, já está começando aí a tomar remédios, porque quando chega a noite você começa a ficar sozinho, e nessa solidão você toma um remédio aqui, outro ali, que vai cuidando aí do seu psicológico. Né? A realidade é que você vai ficando dopado, vai ficando com ausência de dor, com ausência de pensamentos, e você fica calmo, tranquilo. Só que amanhã a dor continua. Amanhã o efeito do remédio passa e essa dor da alma continua. Essa situação que você passa, ela continua e você precisa tomar o remédio novamente.
E aí você fica aí, ó, girando em torno disso. Você tem momentos de cura, mas você não tem a cura total. É por isso que o nome é remédio, ele vai remediando. E você mesmo sabe disso. Ah, Gabriel, mas eu não sei o que fazer mais. Eu não tenho para onde ir, eu não tenho situação que resolva isso de uma vez por todas. E você sabe que você quer resolver. Você entende isso. Você sabe que você quer sair dessa prisão, dessa armadilha. Você quer sair, mas você não consegue. Você está lutando com a força do braço. Você está lutando com o seu próprio entendimento. Provérbios 3 diz assim: não se baseie no seu próprio entendimento, mas antes adquira e queira a força de Deus. Zacarias 4:6 fala que não é por força e nem por violência. Não é pelas suas atitudes forçando algo, não, mas é pelo Espírito de Deus. E para você ter o Espírito de Deus, você precisa aceitar Jesus. Você precisa dizer assim: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais chegar à noite agora e ficar tomando remédios. Eu não aguento mais ter essa insônia, ficar sem dormir. A minha cabeça não para, ela fica girando, 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 eu não sei o que fazer. Fica aquela euforia, eu não consigo dormir. Aí depois no outro dia fica aquela situação, né, de cabeça pesada, de arrependimento, de fardo. Olha, Jesus, ao se deparar com situações assim, ele diz em Mateus 11:30, que o fardo dele é leve, que o jugo dele é suave. Ele não está aqui para te condenar. Ele não está aqui para ser um peso para você. Porque para ser um peso e para te condenar, deixa que o mundo faça. Deixa que as pessoas façam. Não. Jesus, ele é paz, ele é amor e ele é transformação. Talvez isso que eu estou te falando está aí acusando na sua mente. Você está aí relutando. Você está ficando assim: puxa, aceito ou não aceito? Como é que pode? Eu vou ser uma pessoa que vou seguir esses crentes aí, seguir essas pessoas aí fanáticas, que andam com a Bíblia embaixo do braço. Olha, em momento algum eu falei aqui para você ser crente, para ser fanático, para levar a Bíblia debaixo do braço. Não, eu estou falando de transformação. Eu estou falando de cura total. Eu estou falando de uma situação que as pessoas que me conhecem aqui na TV, elas sabem disso. Eu não estou preocupado se a pessoa quer saber se eu sou crente, se eu vou para a igreja ou não, nada disso. Eu estou preocupado com transformação. Estou preocupado com cura da alma. Olha, o ser humano nasceu para ser livre. Você nasceu para ser livre. Você não nasceu para ficar preso aí num jugo, ficar preso em dogmas, em situações na tua cabeça que te impedem de avançar. Você sabe que você tem talento, que você pode, que você consegue, mas você fica preso. Talvez em dogmas do mundo, em situações que você fica com vergonha, porque você fala: não vou fazer, o que vão pensar de mim? Chegou a hora de se libertar. Chegou a hora de romper. Chegou a hora de verdadeiramente ser livre. Assim como está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é uma liberdade plena. É aquela liberdade que aonde você estiver, você se sente livre. A liberdade, ela é na alma. Você pode estar preso em situações, mas a tua mente está livre. E essa liberdade só Cristo pode dar. Nós vamos orar agora. Eu gostaria que talvez você fizesse uma oração agora como você nunca fez antes. Não sei se vai ser a sua última oração. Eu não sei se vai ser a sua primeira oração. Mas que você fale com Deus agora. Que você coloque tudo para fora. Você diga: Deus, eu não aguento mais essa situação. Do jeito que eu tentei não deu certo. Do jeito que eu estou tentando não está dando certo. Reconheça. E fale: Jesus, entra na minha vida. Eu te aceito. Eu quero que o Senhor esteja guiando a minha vida. Eu quero que o Senhor esteja comigo. Olha, faça esse momento agora o teu momento de libertação. Chega, você tem que romper. Não deixe o ano virar sem pedir essa situação para Jesus. Essa situação de libertação. Entenda que eu estou aqui querendo o teu bem. Eu não estou aqui preocupado com fama. Não estou aqui preocupado com a audiência. Não estou preocupado com você.
Talvez você esteja vendo isso, assistindo essa situação e dizendo, puxa, ele está falando para mim. É exatamente isso, eu estou falando para você. Eu estou preocupado com a tua alma. Eu estou preocupado com a situação que você passou preso nesse jugo o ano todo. Mas você, no fundo, você quer se libertar. Saiba que Jesus pode te libertar. Eu estou aqui apenas como um instrumento, apenas como uma pessoa que foi enviada para falar para você ser liberto. Olha, se você conseguir orar, talvez, muitas vezes, tem momentos que só sai lágrimas, que você não consegue nem falar, você não tem força nem para falar. Mas se você conseguir, coloque tudo para fora. Diga tudo que você sente, situações que não deram certo. E que você quer que Jesus venha e resolva, que Ele limpe, que Ele coloque em ordem aí as situações. Agora, se você não conseguir também, só concorde, não tem problema. Deus vê o seu pensamento. Deus, Ele é onisciente, mas Ele quer atitude sua. Ele quer pelo menos que você concorde. Ele quer pelo menos que você aceite. Ele quer que a sua atitude, ela mostre para Ele que Ele quer te abençoar. Ela mostre para Ele que Ele tem permissão para estar na tua vida. Então vamos orar. Deus poderoso, nós entramos em tua presença. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nunca é tarde para te aceitar. Nunca, ó Pai, é tarde para dizer, eis-me aqui, Senhor. Nunca é tarde para permitir que o Senhor entre em nossa vida. Espírito Santo, essa pessoa que está orando comigo, essa pessoa que está aí no quarto dela, na sala, colocando tudo para fora, talvez a lágrima descendo, ela não sabe o que falar, ela não sabe o que dizer, porque o sofrimento está tomando conta, ó Pai. Vem apenas choro, vem apenas situações que ela não consegue nem se expressar. Espírito Santo, eu sei que o Senhor pode entrar na vida dessa pessoa agora. Toca, Jesus. Toca, Jesus. O Senhor tem total liberdade para operar em nosso meio, para operar na vida dessa pessoa. Meu Deus, talvez essa pessoa passou o ano todo sofrendo, sendo humilhada, sendo desmerecida por familiares, por pessoas próximas. Ah, meu Deus, como é doída a dor da rejeição. É, meu Pai, quando somos rejeitados, é uma dor que vem na alma, que nós não sabemos como recorrer, não há remédio que cure, não há situação que traga o conforto. O pior ainda é quando essa rejeição é por pessoas que nós amamos. A dor da traição, ó Pai, ela é muito forte. Muitas vezes nós ficamos desnorteados, sem saber o que fazer, para onde ir. Mas eu sei, ó Pai, que o Senhor veio para cuidar de nós. O Senhor veio para que essa pessoa rejeitada, essa pessoa diminuída, essa pessoa que está com esse trauma, ela seja liberta, ela seja confortada pelo Teu amor. Que a Tua paz, ó Pai, ela reine na vida dessa pessoa. Eu tenho certeza, ó Pai, que o Senhor pode tocar, o Senhor pode chegar nessa vida, o Senhor pode estar presente assim que essa pessoa aceitar. Assim que essa pessoa dizer, Jesus, eis-me aqui, eu não aguento mais, que o Senhor venha na minha vida. Você que está orando comigo em casa, repita essa oração comigo. Se você não conseguir nem falar, concorde comigo e diga assim, Jesus, entra na minha vida, ó Pai, eu não aguento mais, esse fardo está muito pesado. Todas as pessoas me julgam, as pessoas me diminuem, as pessoas elas têm atitudes que trazem traumas e rejeições na minha vida. Mas eu te peço, Jesus, que o Senhor derrame o Teu sangue na minha vida, que o Senhor limpe a minha alma, que o Senhor preencha esse vazio que está dentro de mim. Jesus, eu não quero tomar remédios mais, eu não quero ficar nesse vício. Eu não quero viver à base de calmantes, de psicotrópicos, de remédios tarja preta, não. Eu não quero ficar tendo uma vida contínua no psiquiatra, no psicólogo. Jesus, eu quero a cura plena. Eu quero viver como eu vivia antes, com paz, com alegria,
transmitindo amor. Eu tenho certeza, ó Pai, que o Senhor vai tocar essas vidas. Olha aí onde você estiver, clame a Deus. Fale com Deus, coloque tudo para fora. Talvez se você precisa de um momento aí sozinho, se você precisa ir para um canto, se você precisa ir para algum lugar que você tenha que chorar, olha, entenda que esse momento é crucial para a sua vida. Nós estamos aqui querendo que a sua alma seja restaurada. Esse programa hoje ele está diferente porque nós estamos preocupados com a sua alma. Não deixe o ano terminar sem você pedir a Deus, falar com Deus. Se você precisar chorar aí, gritar, fazer o que tiver que fazer, faça, mas receba a cura hoje. Busque o Espírito Santo, diga: Espírito Santo, eis-me aqui, eu quero te receber, eu preciso de ti, eu preciso da tua unção, eu preciso desse momento contigo. Eu não tenho mais ninguém, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmãos, não tenho ninguém por mim. As pessoas dizem que são por mim, mas no fundo eu sei que quando eu preciso elas não estão lá. Então receba o Espírito Santo agora, receba Jesus agora aí onde você estiver. Eu tenho certeza que Ele vai chegar, Ele vai vir como uma brisa suave, Ele virá como aquele vento, como aquela aurora que vem e traz a paz, que vem e é o sopro assim como Jesus soprou e as pessoas foram curadas. Que você sinta o sopro aí na sua casa e você seja curado, que você tenha Jesus contigo. Eu tenho certeza, eu tenho convicção que Deus pode entrar na sua vida agora. Olha, não deixe que momentos nenhum te tire da tua atenção agora. Fique conosco, que eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Meu Deus, eu peço agora que essa pessoa, ela tenha os ouvidos espirituais abertos, ela tenha a visão espiritual aberta, ela tenha agora uma rotina que ela veja os teus acontecimentos, ela veja as tuas atitudes, ó Pai, que ela tenha uma rotina guiada por Ti, que ela viva para Ti, ó Pai, que ela entenda que nós temos que buscar primeiro a Ti, que o Senhor seja a pedra angular em nossa vida, e o resto é o Senhor quem cuida. Como diz o Salmos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Primeiro é a entrega, depois é a confiança, e o resto o Senhor faz. Você que está orando comigo, concorde comigo que você precisa se entregar, confiar, e Deus vai falar contigo. Meu Deus, é o que te pedimos e te agradecemos. A minha vontade é ficar aqui essa hora toda orando, essa hora toda cuidando da alma que está orando comigo, porque eu sei que foram praticamente um ano todo de sofrimento, um ano todo de decepções, de choro, de lágrimas, de tristeza, mas em um breve momento o Senhor pode vir com uma brisa suave, o Senhor pode vir para ser o conforto, o Senhor pode vir para ser a paz que excede todo entendimento. Toca, Jesus, nessa vida. Toca, assim como a música diz, algemado por um peso. Existem pessoas que estão presas, que esse peso elas carregam, mas o Senhor vem e toca e enche de paz que inunda o coração. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Giovanni Santos. Quão triste eu andei, Aleluia. até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, cante em casa. Tocou-me, Jesus tocou-me. Olha a paz que Ele traz para você. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, Olha o que Ele faz. livrou-me da escuridão.
Senhor. Jesus me tocou, Livrou-me. Da escuridão. Amém. Giovanni Santos. Gabriel, Que honra maravilha. estar aqui com você nesse programa tão maravilhoso e já de início ouvindo essa palavra tão maravilhosa, Amém. que é uma palavra sobre cuidar da alma. Exatamente. Muitas pessoas estão perdidas e quanto mais vai chegando a hora do Natal Exato. e até do Ano Novo, tem gente que se sente mal. Na minha família era assim. Vai desesperando, parece que o fardo vai É pesando. exatamente isso. Porque na minha casa, na minha família, quando chegava Natal, Gabriel, quando chegava Ano Novo, era uma tristeza. Porque eram muitas brigas, desuniões. E assim também a gente sabe que muitos que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, como tudo que você falou, ela pode estar chorando, desanimada, porque está chegando o dia de que muitos comemoram com alegria e talvez você comemora sempre com tristeza. Mas não é à toa que Deus fez você ficar aí, paralisado nesta programação, ouvindo essas canções que vêm do céu. E essa palavra que vem também do céu, do próprio Deus, para tocar no coração dessas pessoas, né, Gabriel? Giovanni, que Deus te abençoe abundantemente. Eu fico feliz de entender que a palavra ela tem direcionamento, Exatamente. né? Tanto que a Bíblia fala que os profetas, eles se entendem. E é importante você falar isso, que na tua família era assim também. Você vê que nós nos entendemos aqui. A palavra ela foi direcionada. E eu tenho certeza que você que está nos assistindo, essa palavra é para você. Essa palavra ela não veio à toa, não tem nada programado aqui. Nós não programamos nada antes do programa. É Deus falando com você. Exatamente. E o Giovanni vai contar ao longo do programa aqui sobre o testemunho dele, a vida dele. Mas, Giovanni, eu queria te pedir, não sei se eu posso pedir, aproveitando que nós estamos falando de cura da alma, de pessoas que vão desanimando, que elas vão, ao final do ano, vai pesando a situação e ela vai ficando desesperada. Mas tem uma música que diz que Deus me levanta, não tem? Deus me levanta, alguma coisa assim, não é isso? Tem. Eu não sei se você, como você é o fundador praticamente, é o pioneiro do teclado e voz aí, eu acredito que você conheça a música. Eu conheço Né? a música. Faz Vamos- muito tempo que eu não canto, mas Não, mas- ao vivo é assim. E é gostoso assim, porque, como o Gabriel falou, nada é programado. Ele já cantou uma música Que não estava programado, que não estava tocou-me. programada, tocou-me. Mas quando é de Deus é assim. E vamos- né? E o programa é ao vivo. Se você quiser falar da música também, fica à vontade, o palco é seu, vamos lá. Tá ok, essa música é muito bonita mesmo. Ela toca muito ao coração da gente. Quando eu estou triste, minha alma está cansada. Quando os problemas em meu coração pesar, então eu paro no meio do silêncio, até que venha em meu coração pousar. Deus me levanta pra alcançar montanhas. Deus me levanta pra andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre os seus ombros. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Deus me levanta para alcançar montanhas. Deus me levanta para andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre os seus ombros. Deus me levanta. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, talvez a sua vida esteja assim.
Gabriel falou, com certeza é o que você está vivendo, é o que você está passando, mas quando você crê num Deus que te levanta, que te abraça, que te acalma, você pede e Ele ouve. Em meio a tanta grandeza, o Gabriel ele estava falando sobre a grandeza de Deus. E em meio a tanta grandeza, você sabia que Deus não esquece de você? Você sabia que Deus não esquece de mim? Ele criou os céus, criou a terra, o mar e tudo que neles há. E em meio a tanta grandeza, Ele não esquece de você. Ele não esquece de mim. Ele não esquece do Gabriel. Ele não esquece dos operadores que estão aqui filmando, do técnico de som, enfim, todos, porque todos têm valor diante desse Deus que é vivo e poderoso. Então, aonde você está aí, você pode cantar. Deus me levanta para alcançar montanhas. Deus me levanta para andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre os seus ombros. Deus me levanta mais do que eu possa pensar. Glória a Deus. Amém, amém. Olha, a Bíblia nos diz em 2 Coríntios 12:10. Paulo reconhece que quando ele está fraco, é aí que ele é forte. Quando ele está numa situação baixa, é aí que Deus levanta ele. Porque ele reconhece que Deus que é grande. É isso que nós temos tentando passar para você hoje. Não é você que é grande, não sou eu que sou grande. É Deus que é grande. É na nossa fraqueza que Ele mostra a força dEle. É no nosso limite. É quando nós não temos mais o que fazer. Já tentamos de tudo. É quando Deus entra e diz, eu sou grande, eu sou forte. Eu vou te colocar nos meus ombros e eu vou te levantar. Você vai alcançar os montes. Você vai voar como águia. Você vai correr e não se cansar. Porque eu estou contigo. Esse é o Deus que te ama. Esse é o Deus que quer te levantar. Esse é o Deus que quer tirar toda a tristeza da sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Agora eu quero conversar um pouco com o Giovanni. Queria, Giovanni, que você falasse um pouco da tua vida, onde você começou, como é que é o testemunho, como é que Deus mudou a sua vida. Porque é muito fácil nós virmos aqui, falar de um Deus, mas todos nós temos uma história, como eu tenho, você tem, e não é, pode até ser pesado o que eu vou falar, mas não é teatro, não é algo programado, não, é história de vida, é mudança de vida. Até porque se fosse teatro, algo programado, chega uma hora que cansa, que você não aguenta mais, né? A vida de mentira, ela é escravizante, ela te escraviza. Você fica sempre preso naquilo. Agora, quando é de verdade, realmente é de verdade. E eu queria que você prestasse atenção no que o Giovanni vai falar sobre o testemunho dele, porque eu tenho certeza que você, em algum momento, vai se identificar. Talvez você é músico, talvez você gosta de música, tem um talento aí musical, fica ali, né, no muro, vou, não vou, faço, não faço. Ou talvez você está tendo uma vida vazia aí, com vários embaraços, como nós falamos, várias situações que te prendem e a libertação não veio de fato. Eu quero que você preste atenção na história do Giovanni e eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Gabriel, nos anos 80, 1985, 84, né? Porque em 84 eu tinha 9 anos de idade. Eu nasci em 75, então eu tenho 48 anos. Não parece, né? Tá bem. Só não tenho cabelo. Tá bem, mas a pele tá boa. A pele tá boa e o cabelo tá preto. Né? É verdade. E foi aonde a minha mãe encontrou Jesus. O tempo, o ano que minha mãe encontrou Jesus. Nós chegamos
nos meus familiares, lá em casa, havia muitas brigas, Gabriel, muitas desuniões lá em casa. Sou eu e mais 2 irmãos. E eu era uma criança totalmente perturbada. Eu ouvia vozes, eu via vultos, eu acordava pela madrugada vendo coisas e gritava. Eu lembro que minha mãe chegava em mim e falava: meu filho, não tem nada, Giovanni, não tem nada, eu estou aqui perto de você. Mas eu via coisas, eu era totalmente uma criança perturbada, eu era sonâmbulo. Eu levantava, abria a porta e ia para a rua. Meus pais brigavam, meu pai dormia na sala, eu de madrugada acordava, eu andava, acordava de manhã aos pés do meu pai. Porque eu e meu pai sempre foi muito apegado. E a minha mãe sempre ouviu falar de várias coisas. Leva esse menino num centro, leva esse menino num espiritismo, enfim. E minha mãe me levou em vários lugares, mas ela não teve a resposta e não achou a libertação que eu precisava. Então, ali ela ouvindo no radinho de pilha, ela ouviu o programa da Igreja Universal do Reino de Deus, na época. E ela me levou. Falou: eu vou levar o meu filho lá nessa igreja. E me levou, eu tinha 9 anos de idade. Eu lembro como hoje, como eu estou olhando para você, Gabriel, eu me lembro do pastor que atendeu a minha mãe, pastor Teixeira. Hoje ele é pastor da Igreja da Graça hoje. Pastor Teixeira, um pastor tão antigo. E eu lembro aquele dia que minha mãe sentou, minha mãe chegou atrasada no culto, e ela sentou e o pastor Teixeira atendeu minha mãe. E minha mãe só chorava, minha mãe chorava muito, falando tudo que ela vivia dentro de casa. Então, ali a gente começou a frequentar a igreja. E tinha um obreiro na época, Marco Porta, o nome dele. O Marcos, ele era um obreiro da igreja, ele tinha 16 anos, eu tinha 9. E ele falava assim: rapaz, você tem que se converter. E eu, criança, ficava: o que é se converter? Eu não sei o que é se converter. E ele me deu uma Bíblia de presente. Me deu essa Bíblia e disse assim: olha, você vai vir todas as terças e quintas aqui na igreja, que eu vou te ensinar o que é se converter. E a Igreja Universal era novinha. E nessa igreja não tinha culto durante o dia. Sempre os cultos eram à noite. De dia ninguém ia ainda na igreja. A igreja era muito nova. E eu lembro, Gabriel, que ali eu fui aprendendo a palavra de Deus. E meu pai, na época, não aceitou eu estar na igreja, eu frequentar a igreja. Meu pai é pernambucano, de Caruaru. O sangue é forte. É forte. O sangue ferve, né? E meu pai era assim. Meu pai era uma pessoa muito dura, uma pessoa muito ignorante. Meu pai era radical, meu pai era terrível. Mas ele não aceitou e eu continuei. Eu amei conhecer a igreja, eu amei estar perto de Deus. O pastor me ensinava a orar, me ensinava os livros da Bíblia. E então ali eu me firmei. E meu pai na época mandou escolher: você tem que escolher ou casa ou igreja. E eu escolhi a igreja. Então eu fui para a igreja viver a minha vida lá dentro durante muito tempo. Eu e meu pai, nós tínhamos uma desavença assim de nem se falar, porque ele não aceitava isso, a igreja. Mas foi o que Deus colocou dentro de mim, e foi naquela época que Deus me chamou para estar perto dele. Mas nós lutamos, oramos bastante, muito, para que Deus viesse mudar esta situação. E hoje, meu pai é muito meu amigo. Que maravilha, eu e meu pai, nós nos falamos todo dia, Gabriel. Todos os dias nós nos falamos. E meu pai sempre, ele acaba lembrando da pessoa ignorante que ele foi, da pessoa que não conhecia, não sabia o que era conhecer Jesus. Ele não sabia, ele era uma pessoa ignorante. E até hoje você acredita que ele às vezes fala: poxa, Giovanni, ele me chama de Jô. Poxa, Jô, às vezes eu ainda lembro de o quanto eu fui ignorante com você, o quanto eu fui estúpido de falar tantas coisas que te machucou, porque você fez uma escolha que eu na época não conhecia, e hoje eu sei o quanto você fez uma escolha verdadeira, porque hoje eu vejo o quanto a nossa família é abençoada por sua causa, porque você decidiu seguir
o evangelho. Então hoje nós somos muito amigos, muito, muito, muito. Ô Giovanni, você praticamente foi morar na igreja. Quando teve essa situação aí... Exatamente. De falta de comunhão em casa. Isso, porque aí eu comecei a dormir na casa desse obreiro, da família desse obreiro. Comecei aos poucos a ir dormindo na casa dele para estar na igreja, porque o meu pai não aceitava. Quando foi ver, meu irmão, eu já estava dentro da igreja. Eu já estava morando em cima da igreja. E como é que começou a área musical? Como é que foi? Foi um acidente? Você queria? Como é que foi? Não, eu nunca sonhei em ser músico. Nunca sonhei em cantar, em tocar. Nunca, nunca, nunca. Eu lembro que quando criança meu pai me deu um violão. Aí ele me ensinou lá 3 notinhas, eu peguei as notinhas e deixei para lá. Porque o meu sonho, Gabriel, sempre foi ser um pastor, cuidar de igreja. Eu queria cuidar de uma igreja, sabe? Então eu não liguei pro violão, deixei para lá. Tinha lá o guitarrista da igreja. Então eu não esquentava com música, não. Eu só queria ser pastor da igreja. Pastor, então eu fui levantado a obreiro. Aí eu fui levantado com 15 anos a auxiliar de pastor. Certo. Então eu auxiliava o pastor, no qual era aquele obreiro que tinha 16 anos. Ele foi levantado a pastor, cuidou de uma igreja, eu fui auxiliar do pastor Marco Porta. Ele está nos assistindo. Um abraço, Marcos. E o que aconteceu? O tempo foi passando, auxiliar de pastor, eu fui na sede do Brás, ali onde fica do lado do Templo Salomão. Celso Garcia. Isso, Avenida Celso Garcia 499. 499. O Brás antigo, antigamente era um cinema. E a gente assistia ali a reunião dos obreiros. Só que tinha guitarra, tinha bateria. Mas um dia eu fui lá na reunião dos obreiros e não havia mais bateria nem guitarra. Havia um rapaz tocando um teclado. Gabriel, quando eu vi aquilo, aquele rapaz com aquele teclado tocando, pensa que o meu coração quase explodiu de admiração. Porque eu via o rapaz, o Ismael, o nome dele é Ismael, hoje ele é pastor lá no Rio Grande do Sul. E eu olhei o Ismael tocando aquele teclado e falei, meu Deus, que coisa mais linda. Como é que um rapaz toca um teclado e do teclado sai bateria, sai tanta coisa. Eu fiquei impressionado. Você acredita que eu não consegui nem prestar atenção no culto? De tão animado que estava. De tão animado que estava. O pastor pedia para fechar os olhos, eu nem fechava, eu ficava colado no Ismael vendo ele tocar aquele teclado. E eu cheguei na igreja e falei com um obreiro, a gente estava conversando lá com os obreiros, eu falei, ô Marcos, rapaz, eu vi na reunião de pastor um rapaz tocando teclado lá na igreja, meu Deus, achei incrível como é que pode acontecer um negócio daquele. E ele falou assim, Giovanni, eu tenho um teclado na minha casa. Eu falei, é mesmo? Ele falou, eu tenho um teclado lá em casa, eu vou trazer ele para cá, para você ficar fuçando nele. E ele levou para a igreja. Ele levou para a igreja, aí eu fiquei caçando nota, procurando, deixa eu ver se eu entendo disso aqui. E eu lembro das 3 notinhas que eu fazia no violão. E aí no violão fiz, saía procurando aqui. E eu sempre gostei de ouvir música clássica, sempre gostei de ouvir, mas nunca imaginei que eu ia tocar um teclado. E nessa eu fiquei procurando, e o pastor falou, rapaz, você tem jeito para isso aí, rapaz. Você tem jeito, vamos fazer o seguinte, vamos treinar uma música a semana inteira, aí a gente canta essa música no domingo. Domingo de manhã eu falo para as pessoas fecharem os olhos, aí você vem e toca uma música. Eu falei, então vamos. Aí, rapaz, por incrível que pareça, a música era essa aqui. Essa música eu treinei a semana inteira. Porque a mim se apegou, eu livrarei, eu salvarei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Na angústia estarei, livrarei, eu glorificarei. E aí a música faz isso, ó. E eu errei. Nessa que eu errei, eu parei.
eu parei e fui querer pegar o violão rapidinho e o pastor me repreendeu. O povo estava lá de olho fechado, ele tirou o microfone e me repreendeu. Rapaz, você vai tocar no teclado. Nós vamos começar de novo, você vai tocar no teclado. E eu comecei a chorar. Você rapaz. quis consertar, mas... E eu, rapaz, 15 anos ali, me senti envergonhado na hora, triste. Meu Deus, como é que eu treinei a semana toda? E ele falou, você vai tocar no teclado. E ali ele deu aquele puxão de orelha e eu falei, tá bom, vamos começar a música de novo. E aí eu comecei a canção de novo. E deu certo. Aí na semana toda eu treinei outra. Na outra semana outra. E assim o repertório foi aumentando. Foi aumentando. E ali eu fui descobrindo que eu tinha o dom, esse que é um presente de Deus para a minha vida. Ali eu fui descobrindo que tinha esse dom da canção. Mas não era o que eu queria para a minha vida. Eu queria ser um pastor. Bom, toquei para o Marcos durante uns 8, 9 meses. E fui tocar na sede regional de Santa Amaro. Não havia catedrais, nada, era uma igreja pequena. E aí eu fui tocar nessa igreja para o bispo Gerson Cardoso, que também é músico. Né? O Gerson Cardoso também ele é bispo lá na igreja Transformando Vidas, no Rio de Janeiro. Uma bênção de Deus. E o bispo Gerson era solteiro. Ele me viu tocando nessa igrejinha e ele gostou. Passando na igreja, ele me viu tocando e me levou para Santo Amaro. E lá em Santo Amaro eu comecei a tocar para o bispo Gerson Cardoso. Aí o bispo Gerson foi transferido para a sede do Brás, aquele igrejão que eu via o Ismael tocando. E o bispo Gerson falou assim, Giovanni, vamos fazer o seguinte, eu queria que você tocasse para mim no grupo de jovem. Eu vou para o Brás para cuidar dos jovens do estado. Você toca para mim lá sábado à tarde? Eu falei, toco. E fui tocar 3 horas da tarde. E aquele rapaz tocava 5 horas da tarde no culto dos obreiros. Você, nessa época, você lembra qual música que você tocava mais no culto de jovens? Tinha alguma... no culto de jovens. Só pra gente fazer um testemunho musical também. No grupo de jovens a gente tocava muito essa aqui, ó. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Aí era essa os jovens cantavam muito. E você acredita, Gabriel, que um dia eu fui tocar nos jovens, e eu tocava nos jovens, depois o outro rapaz tocava 5 horas no culto dos obreiros, só que eu tinha que voltar para Santa Amaro para tocar no culto da noite em Santa Amaro. Você acredita que um dia eu estou lá tocando no culto dos jovens? Deu 5 horas, o rapaz que tocava na sede não chegou. Deu 5:05, ele não chegou. Eu sei bem como é isso. Não é? Deus prepara a situação. É verdade, assim, desse jeito. Deu 5:10, ele não chegou. E o bispo, que era o responsável pelo Brasil, ele ia fazer o culto dos obreiros. E ele entrou no estúdio e me viu lá. Falou, foi você que tocou agora no grupo jovem? Sim, senhor, bispo, foi eu. Rapaz, então você vai ter que tocar agora 5 horas, que o tecladista não veio. Aí eu toquei no culto dos obreiros. Pensa, tremendo. Tremendo. Meu Deus, o que esse homem vai cantar, gente? Eu não sei muita música. Meu Deus do céu, e agora? Mas ali eu entreguei a Deus. Senhor, está nas tuas mãos. Não é à toa que está acontecendo isso. E eu toquei no culto dos obreiros. Você lembra qual música ou como é que foi? No comecinho? No culto dos obreiros eu lembro de uma canção que a gente tocava, que o bispo gostava muito, que é assim, ó. Oh, meu Deus, salva-me, porque as águas arrastam-me. Estou cansado de clamar e os meus olhos de chorar
Deus, eu só tenho a ti. Meu rosto está marcado de tanto esperar. Era essa canção. Tocou com os obreiros. Exatamente. Aí dali foi um passo. Quando acabou o culto dos obreiros. Virou queridinho do Edir. Como é que foi essa parte? E fez escola, né, Giovanni? Fez escola, porque você vê os músicos de hoje, é tudo no seu estilo aí. É, todos. E, Gabriel, quando acabou o culto dos obreiros, esse bispo, ele virou para mim e falou assim, você vai ficar na sede. O rapaz que está aqui, eu quero que ele vá para Santo Amaro. E ali, Gabriel, eu fiquei 6 anos naquela igreja. 6 anos. Ali eu abracei aquela oportunidade. Eu lembro que eu dormia em cima do piano. Eu treinava, Gabriel, eu treinava. Falei, meu Deus, eu tenho que aprender todas as canções. E, Gabriel, não tinha YouTube. Não tinha. Eram os discos que a gente tinha que pôr lá a agulhinha lá, né? E ter que escrever a letra e volta a agulha. E ter que procurar, e ter que ouvir toda hora. Não tinha nada disso de YouTube. Hoje está muito fácil. Naquela época não tinha nada disso. E eu tinha que me virar. Porque não tinha outro. E, Gabriel, ali eu fiquei naquela igreja. Até que um dia anunciou que o Bispo Macedo iria fazer um culto naquele lugar. Ele ia fazer um culto na sede. Aí eu gelei. Falei, meu Deus do céu, tocar para o Bispo Macedo. Meu Deus, como é que vai ser? Não, mas eu vou fazer direitinho, Eu já estou afiadinho nas canções aqui no Brasil. Ele está vindo de fora, ele vai deixar eu cantar as músicas daqui. E chegou o grande dia. O Bispo Macedo foi fazer o culto. Eu sentei no piano, comecei a tocar, e quando ele orava mais forte, eu aumentava o teclado. Intensificava, né? Fazia isso. Você acredita que eu achei que ele estava gostando, ele estava odiando. Eu toquei forte, eu toquei alto, aí ele veio perto de mim, falou, rapaz, abaixa esse teclado, rapaz. Quando eu orar alto, você não tem que aumentar esse volume, não, rapaz. Sim, senhor bispo, pronto. Ali eu falei, meu Deus, acabou. Eu não vou conseguir tocar para ele o restante do culto. Aí já fiquei nervoso. Já estava nervoso, já ficou pior ainda. E aí ele orando, falando com Deus, começou a pregar. Quando ele acabou a pregação, ele mandou o povo ficar de pé e ele veio com o hinário da igreja e me mostrou uma música. E falou assim para mim, você conhece essa música? Quando eu vi a música, eu fiquei feliz. Falei, conheço. Falei, agora eu vou fazer direitinho. Aí, ele falou, tá bom, quando eu te dar um sinal, você canta. E a música que ele me mostrou é essa aqui, ó, do Sérgio Lopes. Pai, antes do amanhã chegar, eu queria te contar de um desejo que há em mim. Ele me pediu essa música. Você acredita que na hora que ele deu o sinal para eu cantar a música, eu esqueci a melodia da música? Eu acredito. Eu esqueci a melodia da música e tem uma outra que canta assim, ó. Faz tanto tempo que você deixou o meu caminho. Eu cantei aquela na melodia dessa. Eita. Então eu fiquei, Pai, antes do amanhã chegar. Aí eu fiquei nervoso. Aí o bispo João Batista. Conheço. Conhece, né? Conheço bispo bem. João Batista chegou perto de mim assim e falou assim, Giovanni, tá errado. Eu falei, bispo, eu sei que tá, mas eu não estou conseguindo lembrar. E o bispo Macedo, paradinho assim no púlpito, deixou o microfone em cima do púlpito e eu cantando. E eu falei, bispo, eu não estou conseguindo me lembrar da melodia, eu estou muito nervoso. Meu Deus, Giovanni, meu Deus. Aí acabou a música. No refrão eu lembrei. Aí você consertou no meio. Quando eu cantei o refrão, aí ele veio de novo. E falou assim, meu filho, canta de novo. É o teste. Só que aí eu já tinha lembrado do refrão, aí cantei. Aí eu falei assim, aí ele foi orar. Foi fazer a segunda oração depois da palavra, dobrou os joelhos, começou a orar, e ali ele começou a orar forte.
alto. Só que eu saí do piano porque o rapaz colocou o fundo lá do estúdio. Sim. Você acredita que o som começou a aumentar de uma forma tão grande, o fundo? Com o Bispo Macedo, ele orando, ele gritava assim na oração: meu Deus, esse som tá tão alto que eu acho que o som não tá nem me ouvindo. Quando ele falou isso, eu fiquei em pé assim, falei, meu Deus, ele deve estar achando que foi eu. Aí eu corri lá no estúdio, falei pro rapaz, falei, William, rapaz, pelo amor de Deus, como é que você deixou um volume desse? Ele, não, Giovanni, é que eu fui olhar para ele, o meu braço esbarrou no volume e aumentou o volume desse jeito. Falei, meu Deus, você quer acabar comigo? Bom, resumindo, para mim foi o pior dia da minha vida, aquele dia. Mas o Bispo Macedo só veio para aquele dia. Aí foi embora de novo. E ali eu fui me aperfeiçoando, fui crescendo na igreja. Foi ali na igreja, sempre treinando. E fui desenvolvendo bastante. Mas sempre querendo ser um pastor. Às vezes me dava aquela crise. Aí eu chorava, bispo, eu quero ser pastor. Eu não quero. Giovanni, Deus te deu o dom do louvor, da adoração. É aqui que Deus vai te usar. E aí eu fui orando a Deus e Deus foi... confortando. Isso, confortando meu coração. E eu comecei a ouvir mais a voz de Deus para isso. Ô Giovanni, e hoje você rodou o Brasil, acho que o mundo, Sim, tocando. Eu viajei em vários lugares. Né? Aí o Bispo Macedo, quando voltou para o Brasil, pronto, eu já estava mais afiadinho, já entendi o que ele aí gostava. Já tocaram e juntos. aí eu comecei, aí ele me levou para João Dias, que inaugurou a Catedral de João Dias. Nós fomos para lá. Aí foi onde ele fez as concentrações, no Maracanã. Então você tocou no Maracanã? Eu fui pro Maracanã com ele, toquei lá no Maracanã. É um dia inesquecível, né? Hoje você está na igreja... Jardim Cristão. Jardim Cristão. Igreja Jardim Cristão, que fica ali nos Jardins, próximo a Paulista, né? Pastor Diego. Pastor Diego. Pastor, uma benção, Pastor Diego. Lá você também é músico. Também, eu ajudo ele na música, faço os cultos lá também com ele. E a Igreja Universal eu vivi muitos anos. Eu trabalhei na Universal 33 anos. 33 anos. Mas a igreja, quando eu saí da Universal, não saí da igreja. Eu saí de trabalhar como músico. Eu continuei frequentando muito tempo a Universal, porque a Universal sempre vai ser a minha mãe espiritual. É isso aí. Sempre. Eu sou grato a Deus pela Igreja Universal, por tudo que eu vivi ali dentro. E Deus, quando me deu esse chamado, e falou, Giovanni, o teu chamado é o louvor. Foi aonde eu me desliguei para poder cantar em vários lugares, divulgando o Evangelho. E gratidão é uma virtude, né, Giovanni? Aproveitando que você falou que saiu para cantar, eu queria ouvir uma autoral sua. Ah, ótimo. Vamos lá, como é que chama a música? Honra e Prazer. Honra e Prazer. Vamos lá, deixa Deus te usar. Saber que sou teu filho, tu que és tão grande e infinito. Prazer é quando choro, estás bem perto. É honra ter um pai assim eterno. Que coisa preciosa és tu em mim. É algo inexplicável pra dizer. Só sei que quando estou em tua presença, cresce muito mais a esperança de te contemplar, pra te dizer que honra tua presença em meu ser, que honra te chamar, te receber. É honra. Abraçar e te sentir. Prazer é te encontrar e te seguir. Te amo.
Que coisa preciosa és tu em mim. É algo inexplicável pra dizer. Só sei que quando estou em tua presença, cresce muito mais a esperança de te contemplar, pra te dizer que honra é tua presença em meu ser. Que honra é te chamar, te receber. É honra, que honra. Prazer é te abraçar e te sentir. Prazer é te encontrar e te seguir. Te amo, meu Senhor. Giovanni Santos. Ô Giovanni, quem quiser te conhecer mais, você está nas redes sociais, no YouTube? Sim, no Spotify, Deezer? também. O nosso Instagram é Cantor Giovanni Santos. E o Com YouTube I, né? também. Giovanni. Isso, exatamente. Giovanni, com I no início, I no final e um N. Giovanni Santos, Cantor Giovanni Santos. E o YouTube também, Cantor Giovanni Santos. Spotify, Cantor Giovanni Santos só. Deezer, todas as plataformas, Estão. te convidar para ir Sim. em eventos, igrejas. Se você quiser nos convidar, também nós estamos à disposição. Posso passar o número? Claro. 011, né? São Paulo, 95237 0097. 95237 0097. Vai ser um prazer nós estarmos aí na tua igreja, adorando a Jesus junto com o senhor, pastor, com o seu povo maravilhoso. Vai ser uma honra muito grande. Amém. Giovanni, eu quero te agradecer. É sempre uma honra te receber aqui. Amém, obrigado. Eu lembro quando você esteve a primeira vez, nós estávamos juntos aqui com o Rinaldi, foi sensacional. Glória a Deus. Essa casa é sua. Obrigado. Nosso objetivo é esse, é levar uma palavra, um conteúdo profissional, um entretenimento do bem, como nós falamos. E você é sempre bem-vindo. Amém. Eu Tá bom? agradeço. Quero Fico muito feliz terminar. com o seu carinho. Nós terminarmos cantando. Eu quero deixar aqui, da onde eu estou mesmo, uma palavra para você, que você tenha um final de semana abençoado e que você aproveite esse momento de Natal para querer conhecer Jesus. Tem até uma música que eu não sei se você canta, que é aquela "Me faz te conhecer, transforma a minha vida". E é isso que Jesus faz por nós. Não é apenas uma data, não é apenas um momento de presentes, mas é um momento para você conhecer Jesus. Entender que assim como Ele mudou a vida do Giovanni, assim como Ele o fez um homem bem-sucedido, assim como Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua vida. Que Deus te abençoe, que você tenha um feliz Natal, que você tenha momentos preciosos com a sua família, e talvez, se a sua família não está próxima, que você ore por eles, mentalize, né, eles, e saiba que Jesus, Ele pode ser o teu conforto. Deus te abençoe, um ótimo final de semana, fica com Jesus e Giovanni Santos. Tenho ouvido só falar do seu poder. Quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer. Este Deus desconhecido de quem tanto ouço falar. Ele derrubou muralhas, este Deus abriu o mar. Mais do que me adianta com os meus lábios te adorar, se a minha vida, ó Deus, não te glorificar.
Sei que o tempo não mudou a força do teu poder. Deus, eu sei que tu és grande e eu vim te conhecer. Tchau, Brasil. Deus abençoe. Um Feliz Natal.